Eu ouvi isso de manhã. Tô preso. Gente, tiro na ponta do ônibus, ficou em tiroteio. Bom, o nosso encontro de hoje, então, ele tem por objetivo da conversa o tratar sobre o profeta Abacuque. Abacuque, um dos profetas mais interessantes, um trecho da sua obra, do seu livro, impactou a mensagem do apóstolo Paulo, em uma citação praticamente explícita de Abacuque na carta aos Romanos. Só que a simples tradução do hebraico para o grego já é geradora de problemas. A gente até comenta disso quando a gente esbarrar no versículo. Tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bem? Bom, então o livro de Abacuque, como eu estava dizendo, em termos da ordem, né, dos profetas, a gente está nesse quinto encontro, então ele vai ser o quinto profeta, tá? A gente teve um que abordou dois juntos, mas excluindo o primeiro encontro, que foi uma introdução, então a gente está no quinto encontro, quinto profeta. Esse profeta, ele surge num momento histórico onde no cenário mundial, deixa eu só terminar a frase, no cenário mundial ele percebe o crescimento de uma nação importante e relevante em termos bélicos. Já tinha outra no passado, no caso a Síria, mas agora a Babilônia, que passava pelo terreno ali daquela região em torno da Arábia, Mesopotâmia e tal, arrasando os povos que ele conquistava. Então, uma coisa que agredia a visão do profeta era a violência com que os babilônios acabavam exercendo nessa prática de conquista. Mas pergunta, José. Naum, sabe o Naum? O que tem? Não é Naum hoje? Não. Abacuque. Naum já foi? Não, ainda não. Vai ser depois. Não é hoje. O que não é hoje? Não é hoje. E dentre os profetas, Abacuque é especialmente interessante pela forma com que ele apresenta o problema. O livro em si tem 3 capítulos e 2 deles são uma espécie de diálogo do profeta com Deus, onde, de maneira muito explícita, muito direta, o livro que a gente tem em mãos faz aparentar que esse profeta coloca o dedo na cara de Deus, cobrando dele uma resposta a respeito de um problema pelo qual ele está passando. O problema que ele está vendo, na verdade, que é essa violência do povo babilônico, né? Então ele cobra de Deus uma resposta com toda tranquilidade, com toda sinceridade, com toda prepotência, inclusive, né? Mas é uma forma da profecia se fazer. A gente não pode desprezar essa obra pelos modos do profeta, antes pelo contrário, né? A gente vê um determinado tipo de comportamento que é bem interessante para a gente colocar nesse contexto da profecia, né? Como se de alguma maneira ele não tivesse se subordinando ao padrão que foi definido sobre essa figura de Deus e estivesse criando um padrão próprio onde ele pode cobrar um determinado tipo de comportamento da divindade.
né? No debate, no diálogo, ele se coloca quase que de igual para igual, cobrando de Deus uma resposta, né? Uma postura bem interessante. E aí, só para a gente introduzir a leitura e a conversa, eu peguei alguns fragmentos, basicamente do capítulo 1 de Abacuque, só para a gente perceber o tom com que ele aborda essa cobrança. Então ele diz o seguinte: até quando, Javé, vou pedir socorro sem que me escute? Até quando clamarei a ti violência sem que tu me tragas a salvação? Por que me fazes ver o crime e contemplar a injustiça? Opressão e violência estão à minha frente, surgem processos e levantam-se rixas. Por isso, a lei perde a força e o direito nunca aparece. O ímpio cerca o justo e o direito aparece distorcido. Teus olhos são puros demais para ver o mal. Tu não podes contemplar a injustiça. Então, por que ficas olhando os traidores e te calas quando o ímpio devora alguém mais justo do que ele? Tratas os homens como peixes do mar ou como répteis que não têm chefe? Vou ficar de guarda, em pé sobre a muralha. Vou ficar espiando para perceber o que Javé vai me falar, para ver como vai responder a queixa que eu fiz. Isso é atual, hein? Isso é atual, meu irmão. Eu também estou observando. Estou só observando. Mas já chegou nesses termos? Já. Me ferrei. Se ferrou. Me dá um papel, professor. Chega atrasado. Que isso? Alguns falam caldeus, né? Alguns caldeus. Sim, são praticamente sinônimos, né? São da mesma região, a antiga Caldeia, Babilônia. Eles eram bons pra cacete. A forma de dominação era muito violenta, né? E principalmente para os mais pobres que ficavam abandonados na terra, né? E a gente tem uma voz que se ergue, mas eu vou trocar um pouco a palavra aqui, e ao invés de falar dessa injustiça que ele contempla, dessa violência e opressão que ele percebe, eu vou trabalhar essas ideias em termos do sofrimento. O sofrimento que ele percebe, o sofrimento de que ele padece. E por que isso acontece? Por que dessa forma? Por que você não age de maneira diferente, né? O profeta perguntando para Deus: até quando? Por que você trata assim os homens? Como se fossem peixes ou répteis? Por que dessa forma? Bom, essa foi uma das perguntas que mais atormentou a reflexão teológica ao longo da história. Por que o mal? Para que o mal? Como é que, se cremos num Deus que é pura bondade, por que a maldade existe e tal? Esse é um problema que se estabeleceu ao longo da reflexão teológica e dá margem para muita discussão. E parece que a gente tem uma sementezinha disso no próprio livro de Abacuque, se a gente não pegar só esse aspecto da violência, da opressão, injustiça, que a gente trabalhou em outros profetas, mas pensar nesse dedo rijo que pergunta: por que é assim? Até quando eu vou ter que tolerar esse tipo de coisa? Mas ele defende de Deus, já viu? Mas a sua bondade, Jesus, fica lá, faz com que você não veja tanta maldade. Né? Seus olhos são puros demais para ver o mal, não pode contemplar a injustiça e tal. Mas olha, Mas não estou gostando. Comigo a situação não está boa. E seja o tema da injustiça, da violência, ou como o sofrimento individual, né? São temas que acabam desafiando qualquer teologia. Na hora do sofrimento, não há teologia que resista. É quando a vida real se confronta com a teologia. E as respostas prontas que se costumam dar, às vezes, mais causam sofrimento do que aliviam a dor.
Eu não sei se individualmente vocês lembram de momentos ou episódios onde esse tipo de coisa, né, acaba aparecendo. Vem aquela resposta enlatada, né? Não, porque Deus é assim, é assado, não sei o que, mas... Dá vontade de dizer, porque não é com você, né? Então, algumas pessoas até dizem mesmo, né? Mas o questionamento de Jesus na cruz, que pode ter sido lá pegado dos salmos, né? Mas é um questionamento. Por que me desaparece? É uma reclamação, né? Eu vi uma construção, já que você tocou nesse assunto, uma construção bem interessante, uma proposta de leitura do texto, bastante poética, inclusive, muito criativa, né? Que o cara usa detalhes dessa cena. Já que você tocou, então vamos brincar aqui de ler o texto. Jesus olha para o alto e dá aquele brado, né? Senhor, Senhor, por que me desamparaste? E um comentarista diz o seguinte: naquele momento, Jesus comete um erro. Ele olha para o céu, mas grita em direção ao lugar errado. Porque na cruz Deus também estava crucificado. Então, é aquela coisa da contemplação, como se quebrasse aquele ídolo de Deus e fala: também estou contigo nessa. Não adianta gritar para o alto que eu estou sofrendo contigo. Né? É uma leitura bastante poética, não faz a devida referência ao salmo que é mencionado no Evangelho e tal, uma coisa bastante contextualizada, mas eu acho uma leitura interessante, uma construção interessante de ser considerada, né? Depois de ontem a gente ouviu da padaria cristã de Ipanema, né? Pode inventar tudo aqui. Mas o Anderson sempre fala que essas palavras que Jesus fala na cruz é o salmo do Salmo 22, o salmo exatamente. Ele era justo e foi perseguido. Eu acho que não é uma reclamação. Na verdade, existe uma inadequação. O salmo e o episódio do Evangelho não se encaixam muito bem, né? Se a gente pega o texto como um todo desse Salmo 22, tem uma pinçada que faz ali daquelas palavras, eu acho que não fica muito bem encaixado. Sim. Esse é um salmo tão parecido. Mas eu acho essa construção interessante, olhar para cima e falar, não é o céu mais o lugar. Aí se eu fosse o outro lá, eu ia falar: pô, mas tu é Deus, está sofrendo o que é? Eu estou dizendo Deus fosse. Sim. Então, na verdade, ele está reclamando que o mal está se dando bem e o bem está se ferrando. É isso. São projetos, né, em jogo, né? Mas o Abacuque morava onde? Então, vamos lá. Abacuque é um profeta do Reino do Sul, tá? Capital Jerusalém. Ele está vendo o cerco se fechar em torno de Jerusalém. Ele já percebeu que o Reino do Norte foi destruído, né, o povo espalhado, e as alianças políticas que estavam se estabelecendo pelo Reino do Sul não estavam apontando um bom destino para aquele país. E ele, de certa forma, materializa nas suas palavras o que estava acontecendo em todo aquele contexto geográfico: violência. A Babilônia, que era a grande potência da época, arrasando o caminho por onde passava, com a intenção de chegar no Egito, que era a grande nação, a ser vencido, que ia fechar, né, um grande caminho, né, pegando ali acesso ao mar, rotas fluviais e tal. Às vezes o texto bíblico nos dá a impressão de que a terra ali de Israel, a Palestina, era a terra mais importante e tal. Não, ela era simples passagem. Quem dominasse Israel teria um caminho comercial super valioso. Mas a terra em si não era grande coisa. A questão era a rota. É como se a gente pudesse comprar a Via Dutra e botar pedágio a cada esquina, a cada metro, a cada quilômetro. Essa que era a grande vantagem. Israel ficava estrategicamente no meio do caminho ali, ligando o norte da África, aquele lado ali do Oriente Médio, início ali da Europa e tal. Então,
eles de maneira muito desfavorável escolheram aquele lugar para montar acampamento, para construir um povo. Né? Se não fossem os hebreus, seriam outros. Qualquer um que tivesse meio do caminho ali naquele momento sofreria fogo de todos os lados. Nessa época, a Babilônia se organizou de maneira a se tornar uma potência, e aí ameaçava todo mundo ao redor. Né? Mais tarde vão ter outros impérios, mas nesse momento a Babilônia. Eu acho engraçado, porque não tinha globalização. Então o Abacuque entrava lá dentro da Babilônia e via essas coisas. Não. Ele está falando de Jerusalém. Que está cercada, mas na Babilônia você falou que ele via que os pobres eram os pobres da Babilônia. Não, os pobres de Jerusalém, que já estavam sofrendo, e provavelmente do Reino do Norte também, que já estavam sofrendo as consequências dessa devastação. Não da Babilônia. A Babilônia não é problema dele, definitivamente. Os profetas, eles são todos muito nacionalistas. Tá? Eles não estão muito preocupados com essa questão do que está rolando lá. Ele quer saber do meu povo. Porque esse povo, o povo hebreu, é o povo de Javé. Então existe uma espécie de identificação entre a divindade e o povo. Os babilônios são cultuadores de outras divindades, então é o problema deles. Né? Isso não costuma interessar no discurso do profeta. Então o problema é o sofrimento do povo hebreu. Né? O sofrimento que acaba aparecendo é esse. E assim, famílias sendo destruídas. Né? Os babilônios, eles tinham um modelo de dominação que era baseado em exílios, em levar grupos populacionais, começando pelos mais instruídos e deixando o povo mais pobre na terra totalmente desassistido, desorganizado, sem estrutura nenhuma. Daniel foi para Babilônia para ficar lá no meio dos príncipes. Exatamente. Ser um funcionário público, né, lá na Babilônia. Vamos botar dessa forma. Né? Mas a questão que Abacuque levanta é diferente dos outros profetas, pelo menos diferente em forma. Né? Essa questão do sofrimento cobrando de Deus uma postura, uma resposta a uma postura. E como eu falei, essa questão desafia, né, qualquer resposta pronta que a teologia costuma construir. O sofrimento está aí. E às vezes não tem solução. E por que determinadas coisas acontecem? E pensando nas possíveis teologias que a gente vai construindo ao longo da vida, uma delas é aquela: nossa, por que isso foi acontecer logo comigo, que eu sou uma pessoa tão correta, tão... Aliás, nesse tempo as pessoas pensavam dessa forma. Nossa, nós somos um povo tão justo, tão fiel a ti, então por que essa desgraça está acontecendo com a gente? Ainda hoje essa questão do merecimento é tomada muito sério. Essa meritocracia fria, né? É uma retribuição. Zero compaixão, zero afeto, né? Zero. Talvez para aquele tempo tenha sido a forma mais graciosa de se entender Deus, né? Porque poderiam pensar nessas divindades sem nenhum tipo de ética, sem nenhum tipo de regra, né? Fazendo mal a bons e ruins, alguma coisa assim, mas completamente sem compromisso com essa humanidade, com as pessoas. Então, pelo menos isso organiza, de maneira simplificada, algumas ideias, né? Mas não resolve o problema como um todo. A gente toda hora vai esbarrar nessa questão, e aí é interessante a gente lembrar do episódio lá de João capítulo 9, do cego, que as pessoas começam a perguntar: vem cá, quem é que pecou? Foi ele, os pais dele, os avós e tal? Se fosse um profeta analisando a situação, eu falo: com certeza ele fez alguma coisa aí, né? Porque ele é um cara da retribuição. Essa pergunta está fora de contexto, não tem nada a ver. Todos os profetas dizem que se está havendo mal é porque o povo fez isso.
um chamado à conversão o tempo todo. A saída se dá pela conversão, né? Só no finalzinho do movimento profético que a gente vê uma mudança de perspectiva, né? Mas, por enquanto, essa é a fórmula padrão, né? Esse mecanismo divino. Você se comportou dentro dessa justiça. Percebam, é mais uma justiça do que um cumprimento de normas. É uma justiça, uma ética, um compromisso ético entre as pessoas. Como se Deus estivesse tomando conta disso. E aí, quando a injustiça aparece, quando a opressão aparece, quando a violência aparece, aí Deus toma partido e age de maneira violenta, por exemplo. Jó, como é que se situa no tempo? No tempo? Então, Jó é um livro problemático para a gente situar no tempo, porque ele tem basicamente dois momentos. Existe uma história popular a respeito de Jó e existe um miolo que é aquela grande discussão do livro de Jó. Então, esse início e o fim se costuma colocar como um conto popular bastante antigo, mas o miolo seria bem depois disso daqui. Mas assim, a explicação está ali numa aposta, né? O mal veio, Deus apostou com... Ah, sim, então, pois é. Tem, até a Lúcia gosta de lembrar, né, de um versículo lá de Isaías, né, que é um versículo assim, faz parte do imaginário das pessoas daquela região, daquele tempo, né? Como é que é, Lúcia? Me ajuda aí. Eu faço o bem e o mal, um negócio assim. Não, eu crio o bem e o mal. E crio as trevas. Né? Isaías 45, se eu não me engano, né? 45, 10, um troço assim. Quase nem, peguei aqui, acho que Assim, na verdade, esse versículo nem é um problema, né? Porque, na verdade, a ideia é você valorizar a figura de Deus como criador. Ele é tão criador que cria até o bem e o mal, entendeu? Ele é realmente a potência superior a todas as essências existentes. Então, se há um bem e há um mal, eles não são verdades autônomas, eles ainda assim foram criados. Então, existe muitas noções a respeito de Deus que vão se construindo. A história é muito grande, né? A gente está falando de um horizonte que vai aproximadamente, tradição bíblica, uns 1.200 anos. Mas é questão de construção, né? Conceito de Deus, essa coisa. Sim, mas não de tradição bíblica, porque a Bíblia está fechada há muito tempo, mas de reflexão teológica, sem dúvida. Agora, só a fins de provocação, né, para a gente pensar essa questão de outra maneira, aí eu trouxe um texto do nosso amigo Fred Nietzsche. Achei. Achou? Achei. É o que? 45? 45, 7, né? Forma a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então é o final que é a questão, né? Então, mas isso é fácil de resolver. Então tá, né? Não, porque o foco é a criação, Deus sendo a instância criadora de tudo e ponto. Porque não tem julgamento ético. O bem e o mal são obras criadas e ponto. Entendeu? É a perspectiva que eles estão lhe dando. Isso aqui tem a ver, por exemplo, o Senhor é o Criador. Ai daquele que contende com o seu Criador. Abacuque é um problemático, então. Ai daquele, ai de Abacuque. Olha, história, se a gente tem o bendito do livre-arbítrio, se não tivesse o mal, que arbítrio era esse? Se a gente só tinha o bem para a gente fazer. Não tinha opção. Tem que ter. Os dois são a mesma coisa para você escolher. Bom, vamos ver o texto aqui do Nietzsche, só para a gente pensar nessa perspectiva de maneira bem diferente. Olha o que diz ele. Há tanta sabedoria no sofrimento como no prazer. Como o prazer, a dor é uma das forças primordiais de preservação da espécie. Se não fosse assim, esta força teria desaparecido há muito tempo. O fato de ela fazer mal não é um argumento contra ela,
é a sua essência. Na dor, ouço o comando do capitão: abaixem as velas. Esse audaz navegante, o homem com H maiúsculo, deve aprender a ajustar as velas de 1000 maneiras. Isso porque, de outro modo, estará perdido e o oceano o tragará subitamente. Devemos também aprender a viver com uma energia reduzida. Tão logo que o sofrimento dê seu sinal de alarme, é hora de tal redução. Algum grande perigo, uma tempestade se aproximando, e faremos bem em nos inflarmos o menos possível. É verdade que existem homens que, diante do sofrimento iminente, obedecem a ordem exatamente contrária e que nunca se mostram tão orgulhosos, belicosos e felizes como quando se aproxima uma tempestade. Sim, o sofrimento que traz a eles seus momentos sublimes. São os humanos heróis, os grandes arautos da dor da humanidade, aqueles poucos e raros homens que precisam da mesma defesa que se faz para o sofrimento. E de fato não podemos negá-lo. Constituem forças primordiais de conservação e desenvolvimento da espécie porque renunciam ao conforto e não escondem sua náusea por esse tipo de felicidade. Será que o Nietzsche era um desses? Era o quê? Adrenalina, né? Adrenalina, a tal da adrenalina no encanto e vicia, né? Não é bem isso não, Lúcia. Os filmes são às vezes muito traidores. O Nietzsche é uma das figuras mais interessantes dessa reflexão, porque ele inverte todas as concepções de valores já estabelecidos. Ele fala, não, a dor é boa, porque é ela que engrandece. É na dor que você se forja. É na dor que você se conhece. Não, porque existe uma coisa da autocomiseração. A dor, aquela frase típica, né? O que não mata engorda, que a gente costuma falar. Na verdade, a frase é: o que não me mata fortalece. É do Nietzsche. É uma outra perspectiva completamente diferente. Como se após esse sofrimento, essa dor, de fato, passássemos de fase para uma outra, vamos dizer, uma outra instância da nossa própria existência. Agora, essa dor não precisa necessariamente ser vivenciada pelo sujeito. Ele pode, ao ler, ao se instruir no filme, certo? Ele vivenciar a dor de quem escreveu, de quem produziu, até na arte. E ele comer aquilo, ele se imbuir daquilo, de modo a que cresça a dor do outro. Sim. Santo Agostinho fala alguma coisa sobre o bem e o mal. Sim, bastante, inclusive. Né? Até uma frase dele, uma posição dele muito bonita, não sei se você lembra aí. Qual? Não, quando ele fala assim, o bem Deus criou. E o mal, aí continua. Não, ele se contrapõe muito bem. Ele fala, o mal é minha ausência, não sei lá, qualquer coisa disso. Não é minha presença, é minha ausência. Sim. Quando você se ausenta, vê o mal. Então não cria o mal. Agostinho tentou resolver esse problema, né? E outros também tentaram. Para o que ele tinha, até que deu certo, né? Aliás, deu certo durante muito tempo. Essa coisa agostiniana é o que mais pesa aí nas nossas teologias até hoje. Você fez, eu não estava lá. Só que tem uma questão que é o seguinte, se for por esse caminho, né? Todo mal que acontece vai ser culpa de alguém exclusivamente, né? E a gente pode colocar o mal de maneira geral, não necessariamente, né? Então, na verdade, eu acho que independente da questão do mal em si, talvez seja mais importante a gente pensar no sofrimento, né? Porque é o que nos aflige diretamente, né? E uma questão, a do profeta, essa postura, olha, por que é assim? Eu não aceito. Não pode ser assim. O Nietzsche é a dor que me forja. É esse sofrimento. Me manda mais dor. Eu quero mais dor para crescer mais. Então entendi. Né? Atenda ele. Ele quer mais dor lá, né?
Nem precisa, né? Nem precisa. Eu acho curioso esse negócio que ele termina, essa frase, né, que ele termina aqui o texto. Desenvolve. Eu acho engraçado o termo que ele usa. São as forças para a preservação e desenvolvimento da espécie. Como se fosse essa dor que permitisse ao homem que ele encontrasse as saídas para a vida. Preservação da espécie, que renuncia ao conforto e não escondem sua náusea por esse tipo de felicidade. Como se fosse, os totalmente adaptados. Não, tem que ter um quê de angústia, de incômodo, de sofrimento para sair da inércia e ir avante. É uma perspectiva completamente diferente. Mas eu acho que nos mobiliza a pensar um aspecto, pegando esse caminho do Nietzsche, o lado positivo dessa dor. Ou então, ao invés do lado positivo, o lado propositivo. A compaixão não podia fazer a mesma coisa, não? O quê? Alavancar as pessoas? A compaixão... Para o Nietzsche, não. Para o Nietzsche, não. Você não é só a sua dor, você assistir a dor do outro. A compaixão, você vê uma pessoa com um problema qualquer, você vai tentar ajudar a resolver o problema. A partir do momento que você deixou aquela dor, te afetar. Claro. Você comeu aquela dor, né? Mas é uma coisa quase impossível você ver certo tipo de sofrimento e não se abalar, ficar ali pateta. Você está sofrendo? Sim. O projeto, né? O projeto. Você fez pra estar assim. Não, mas não correu atrás. Mas eu acho que a questão, Cristina, não é nem essa de mérito. É uma questão, a proposta, aparentemente, do Nietzsche é uma coisa de saída individual. Qual é o homem? Como que se encontra nessa humanidade plena? Independente da origem desse sofrimento, esse homem que sofre tem que encontrar uma saída. Independente da origem, não é o porquê sofre, mas o que ele vai fazer para sair dessa situação. É como se fosse um saculejar nos braços, levanta e vai, entendeu? Não fica aí só lamentando o teu sofrimento, assuma uma postura positiva em relação à vida e siga avante, supere-se, né? É um tapa na cara para o lamento inerte, né? Que às vezes acontece também. Uma vitimização, né? Mas havia na época a história de um sofrimento cobrir a cabeça de cinza. Sim. Não levava absolutamente a nada, mas se lamentava, se debatia ali parado. Isso nunca levou a nada. O Nietzsche vai olhar para isso e vai rir, entendeu? Que circo é esse, entendeu? Isso aí não está produzindo nada, você está fazendo uma cena. Uma cena. E o que isso resolve efetivamente a vida, né? Agora, são pontos a se colocar na balança, a se considerar. Existem sofrimentos provocados por uma crise ética e existe a postura individual diante do sofrimento. Então, o profeta está sendo muito corajoso nessa postura dele. Ele não aceita e bota o dedo na cara de Deus. Totalmente audacioso para os padrões. O Nietzsche quer impulsionar o homem a se conhecer. Abaixa a vela, levanta a vela. Se você não conseguir domar as velas da vida, você vai ser tragado pelo oceano. Reconheça isso. A vida é assim. Por que o sofrimento acontece? Essa pergunta parece que está fora de contexto. Ele acontece e pronto. A questão é sair para a vida. Essa história de botar um dedo na cara de Deus é porque faltava peito para botar um dedo na cara de quem era indivíduo, que eram os poderosos da época, que se pusesse muito dedo, acontecia como aconteceu com Jesus.
vai para cruz. Ah, mas aqui nem davam, Márcia, porque esses poderosos eram os babilônios. Não tinha nem chance de conversa. Não tinha, então. Não tinha negociação. Porque quando era dentro. Na cara de Deus que Deus não vai fazer nada, vai ficar lá. Quando era dentro ali, aí você até resolve. Você bota o dedo na cara do rei e tal, mas aí é um povo vindo de fora que na ideia dos profetas daquele tempo, quando isso acontecia, era forma de castigo. Era castigo. Mas parece que estava ultrapassando os limites do razoável. Olha só, era lá, pô. Chega. Precisa ser assim. Tudo bem que a gente erra aqui de vez em quando, mas do jeito que está sendo, que a coisa está sendo levada, já passou dos limites. Que raio de Deus é esse? Então, uma angústia que aparentemente está sem solução nenhuma. Né? É porque é uma coisa com estrangeiro, né? Com estrangeiro, exatamente. O povo, né? Que não estava defendendo o povo. E essa questão que a Solange tocou ainda é mais interessante pelo seguinte, olha só. O antigo hebreu pensava que as forças dos deuses se mostravam nas guerras, nessas situações de contato político, vamos chamar assim. Então, se o seu povo, você como hebreia, devota de Javé, se você perdia uma guerra, é meio que como se Javé tivesse perdido a guerra lá nos céus. Para o outro. Né? Então é uma questão de, aliás, que Deus forte é esse? Né? Tantos títulos para Deus, a nossa bandeira, Senhor dos Exércitos, Deus forte, não sei, que raio de Deus forte é esse? Que não defende a gente, que vê isso acontecendo dessa forma e não resolve a nossa vida, que não nos protege, que parece apático diante de tanto sofrimento. Então é a postura desse profeta. Como se talvez para o tempo de hoje, o profeta talvez estivesse dizendo não mais para Deus propriamente dito, mas para os discursos a respeito de Deus. Que Deus é esse que vocês pregam que se comporta dessa maneira, tão fria, tão apática, tão impotente? Que raio de Deus é esse? Eu acho interessante uma das cenas, voltando à figura de Jesus, aquele do tanque, né? Que o sujeito esperava o mover das águas uma vez no ano para quem mergulhasse lá primeiro ficasse curado. Olha que imagem de Deus era propagada. Uma espécie de Deus conta-gotas. Uma vez por ano, quando as águas balançavam e tal, alguém resolvia o problema. E aí Jesus fala, cara, levanta, vai lá, pô. Toma a sua maca aí e segue avante. Não tem essa, não. É uma outra, você quebra, né, essa imagem do divino manipulado dessa forma. Nos dias atuais, se você vai no hospital pediátrico, você faz essa mesma questão. Cadê Deus? Essas crianças todas aqui nessa situação, passando por coisas horríveis, e cadê Deus? Está ali. Mas seja como for, precisa você se trabalhar muito para conseguir ver Deus. Talvez a gente tenha infantilizado um pouco essa ideia dessa presença de Deus, como por exemplo, o que vai resolver tudo. Não, a inexistência de doenças, por exemplo, a inexistência de pobreza, a inexistência de carências, de dores físicas, de sofrimentos. A única versão idealizada que teria sobre isso seria lá do paraíso e tal, tudo. Eu me lembro de uma história, quando eu gosto de uma espiritualidade, que Deus conspira a favor das pessoas. Aí pode assim, se a gente for pensar em Biafra, né? Nos árabes, são países onde
Clítoris, por exemplo, né? É um dos países. Tem umas coisas meio malucas por aí, que se a gente for ficar pensando assim, realmente acho que a gente não vai acreditar em Deus. Sei lá, eu penso que o mundo tem umas coisas que te mostram que você é um pouco. Eu não sei nem como é que está a Biafra, né? Mas até algum tempo atrás é um país de miseráveis, né? Então, não sei, eu acho que tem umas coisas que ficam no ar. E a gente tem que fazer a parte da gente, não ter aquela ilusão de que coisas vão ser resolvidas. Eu acho que é o dia a dia mesmo. Alguém falou da dor e o sofrimento, né? Existe um pouco. A dor não é uma escolha, mas o sofrimento seria uma escolha. Não sei o que você acha disso, sei lá. Você que está dizendo aí. Eu já disse, a dor não é uma escolha. Não é uma escolha, mas o sofrimento é. Vamos Tendo ver. dor, você pode escolher não sofrer, mesmo tendo a dor, né? Uma coisa assim. Eu já vi isso também em algum lugar. Eu não mas consigo. eu também não vejo muita saída, não. Isso parece um pouco pastelão, né? Saída fácil, né? Você está sentindo uma dor física, uma dor forte? Para mim Você é tá sinônimo. sentindo, e você sofre com aquilo, mas você diz, eu não quero sofrer, mas está doendo. Está doendo muito, mas eu não vou sofrer, não tem. Não existe. Vamos ver a saída que o Jürgen Moltmann nos ajuda a pensar um pouquinho nessa questão. Você consegue sair? Não sei. Vamos ver aqui. Acho que o ateu tem mais forte de sair. Será? É, claro, não tem Deus. Vocês estão procurando. Isso, aí vocês estão pau da barraca. Não é? Mas é. Diz o Moltmann, a libertação rumo a uma humanidade simpatética é sempre praticada em círculos viciosos particulares que não permitem que os homens sejam homens. Assim como há formações de padrões psicológicos que deixam os homens enfermos, também existem formações de padrões econômicos, sociais e políticos inúteis que levam da vida à morte. Em tais formações sempre há um número de ciclos viciosos, cada um contribuindo para com o outro. Então não faz sentido falar sobre uma teologia de libertação. É necessário falar sobre libertações, no plural, e avançar os processos de libertação nas várias dimensões da opressão ao mesmo tempo. Não se pode libertar uma área específica ao estabelecer ditaduras em outro lugar. Então, no que se segue, estamos em busca de rastros da libertação do homem em uma série de esferas e dimensões. Só serão introduzidas as que não podem ser reduzidas a outras. Em cada instância concreta, essas dimensões trabalham juntas. Distingui-las irá fornecer diretrizes para ações em instâncias específicas. Com isso, não se considera nenhuma gradação em forma de pirâmide na realidade ou nenhuma sequência histórica com prioridade. Porém, na maioria dos casos, uma influência mútua de uma dimensão e outra pode ser observada. Que dimensões são essas? Aí o Moltmann vai falar do círculo vicioso da pobreza, o círculo vicioso da força, do abuso da força, o círculo vicioso da alienação racial e cultural, o círculo vicioso da poluição industrial da natureza e o círculo vicioso da insensibilidade e do desamparo por Deus. Ele fala, é aqui que a coisa acontece em termos de saída. Como se ele estivesse identificando as 5 instâncias de dor, de sofrimento, de opressão, que de fato permitem algum tipo de ação. É nisso aqui, se a gente consegue atuar, são nessas esferas. E essas esferas se alimentam mutuamente. E não adianta querer resolver um lado só, porque se resolve um, às vezes você está criando uma ditadura em outro aspecto. É preciso buscar rastros. Eu achei muito humilde a postura dele. Rastros de libertação. Pequenas luzes, flashes, pequenas possibilidades de fazer a coisa acontecer de maneira diferente.
muito cuidado, né? Eu achei interessante essa abordagem do Moltmann, porque não parece que ele está buscando uma solução final e cabal para o problema. Ele, não, olha só, não dá, o negócio é grande demais, o problema é muito complexo. A gente consegue atuar nessas pequenas sementes dentro desses círculos viciosos de desgraça que nos cercam. É assim que é o que dá para fazer. Como se essa esperança fosse uma pitada de sal ou de algum tempero que a gente espalhasse nas realidades, sem a pretensão de resolver de maneira final. Como você falou lá, a questão das crianças nos hospitais sofrendo e tal. Qual a saída? As crianças vão parar de ficar doentes? Não. Você pode ir para lá e ajudar. Mas existem pitadas de transformações, o termo que ele usa, de libertações possíveis em microescalas que talvez dissolvam em círculos muito pequenos esses sofrimentos existentes. Hoje eu digo, geralmente o nosso pensar é grandioso. A gente acha que vai transformar o mundo, né? E não se dá conta de que coisas mínimas podem trazer alegria, né? A minha nora faz enfermagem. Então, de vez em quando, ela trabalha com um grupo que vai aos hospitais, de vez em quando, e o nariz de palhaço, essa coisa toda, né? Então, sei lá, durante uma tarde as crianças ficam felizes ali, as crianças que no hospital, né, com problemas graves, né? Enfim, são coisas mínimas. Eu vou transformar, né? Não vai transformar nada, mas vai trazer alegria durante um período do dia. Tem criança que nem isso tem, Gabi, porque tem criança que já nasce com um déficit mental tão grande que fica completamente impermeável, nada entra, nada, é só mesmo o sofrimento da sua condição de convulsões, de um monte de coisas que aquelas pobres crianças têm e que não tem nem contato direito com a realidade. É uma coisa muito triste. E a pergunta permanece. Por quê? Por quê? Ou, se a gente quiser uma pergunta que promova para quê? Ou para onde? Né? Eu estou convencida que só os espiritismo responde essas questões. O cristianismo não. Quer dizer, vai na crianças. Eu trabalho com essas crianças na A gente quer respostas definitivas. Quando os pais descobriram o espiritismo, era uma bênção, porque eles ficavam inteiros. Porque eles ficavam destruídos, cheios de aceitação. E no espiritismo tem explicação, né? Vai na contramão, vai na contramão do... Vai na contramão do ele tem uma resposta, né? Vai na contramão do dito de Jesus, nem ele, nem seus pais. Uma vez eu simplesmente a resposta mais simples é: ele escolheu ouvir assim. Mas e isso conforta a família, sabe? Isso ampara a família. Agora, o cristianismo não tem resposta para essas coisas. Não, eu fui mais, você escolheu ter um filho assim. Eu fui aluna de história. Você lá, antes de vir, escolheu ter um filho com problema. Espiritismo. Eu fui aluna de um cara que foi o mentor lá do espiritismo em campo, um homem respeitadíssimo e tudo. E aí eu falei com ele sobre Jesus, quando foi confrontado com isso, e disse, nem ele, nem seu pai. Ele disse, mas isso é um absurdo. Você acha que simplesmente para que a glória de Deus se manifestasse, a pessoa passou a vida inteira naquele sofrimento total, etc. Então, diz assim, pô, não é bem assim, isso pode ser uma questão de interpretação. Alguém botou isso na boca de Jesus, ou Jesus pensava desse jeito, mas não é bem assim. Enfim, mas eu acho que se eu não tivesse uma orientação, até que aqui a igreja de Ipanema abriga um ecletismo bastante confortável, né? Para uma pessoa, por exemplo, que acredita na reencarnação. No meu caso, eu digo assim, acho possível, quem sabe acho até provado, não bato o martelo, quem sou eu para definir coisas, né? Mas aqui na igreja de Ipanema, eu acho que a pessoa pode acreditar em reencarnação e ficar confortável ali dentro, não tem que sair porque acredita em reencarnação, né?
Mas eu acho que também, certas situações, se você não vai por aí, fica bem complicado. Agora, botando assim, independente do assunto, vocês levantaram mas independente da resposta que se dê, seja cristã, seja espírita, seja budista, seja católica, seja lá o que for, qual resposta que se dê, seja ateia a resposta. A pergunta do profeta: será que essa resposta não causa sofrimento para outra pessoa? Será que essa resposta, aí se fosse o Nietzsche, não causa infantilismo para aquele homem que deveria ir para frente, crescer? Não cria uma infantilidade, um conforto desnecessário? O que deveria ter mesmo era o incômodo, essa angústia, essa não aceitação, porque não precisa ser assim e tal, né? Mas não precisa. Algum conforto, né? Um sentido para a vida. Algum você conforto. encontra um sentido, ainda que esse sentido seja só seu. Você fantasiosamente elaborou aquele sentido, mas enfim, ajuda a viver, né? Com certeza. Que se construa uma resposta confortável para que se consiga dar um passo além, porque também esse alimento do sofrimento, isso também paralisa, né? Aí você tira o sentido de todas as coisas e fala, pô, tô perdido, então não sei para onde eu vou. Se nada faz sentido, se nada tem sentido. Você não pode nem pensar muito nele. Você tem que ir vivendo e deixando ele para trás aos poucos. Porque se você for se imbuir muito daquilo que você está passando naquele momento, você às vezes fica meio virado. Então o negócio é não pensar muito. Ir vivendo, ir passando o tempo. E daí a resposta com o tempo, aí você vai procurar a resposta e tal. Mas enquanto se é que tem. Enquanto você está no meio da onda que está te embrulhando, você não pode pensar muito. Você tem só que nadar e sobreviver ali, né? Se debate e depois você vai achar um. Deu no Globo Repórter, né? Uma tribo que tem na Amazonas, que o auge deles, o objetivo deles é no sentido qualquer que seja. Aí você faz uma prova. Você fica num formigueiro que tem uma formiga cuja picada é quase que mortal e tem que ficar. Não pode correr, não pode dar um ar e não pode chorar. Aí está preparado. Eu não sei quantos sobrevivem, talvez nenhum, mas tem que fazer isso. Então, para eles, a dor. Isso é uma prova de maturidade, né? Não é não, isso que. Maturidade não, agora ele é homem. Assim, de que passou para a fase adulta, né? Bom, você vê que é primitivo. Sim. É primitivo. Ele tem uma passagem, né? Quer dizer, não pode sentir dor de jeito nenhum. Complicado, né? Isso é para pouca gente. Vem cá, fala mesmo do Nietzsche. Ele era cristão, né? Era, né? O Nietzsche era? Sim. Que pra mim, não. Pastor luterano. Foi. Não, claro que não. Foi. Sim. Foi. O pai do Nietzsche que era. E ele foi para seminário e tudo. Eu sei, mas ele depois, ó. Mas depois ele Ele foi criando o caminho dele, caminho profético Ele dele. viu que não tinha, mas já estava para Deus para todo mundo. Tanto o fez Gabi. seminário e tudo. O Gabi, ele tinha um apelido que era o Pastorzinho. Sério? Eu sabia que ele era filho do pastor. Não, Pastorzinho. E não pode dizer que ele foi amigo do Freud. Vamos ver um pouco do que a sabedoria judaica nos traz aí sobre essa questão. Um livro do Martin Buber, Eu e Tu. O nascimento e a abolição, entendo a abolição como libertação do mundo, não estão em mim, mas não estão também fora de mim. Eles simplesmente não são, mas acontecem sempre, e seu acontecimento não só se solidariza com a minha vida, com a minha decisão, com a minha obra, com o meu serviço, mas também dependem de mim, de minha vida, de minha decisão, de minha obra, de meu serviço. Não depende, porém, do fato de eu afirmar ou negar o mundo em minha alma, mas do fato de eu transformar em vida minha atitude de alma diante do mundo. Uma vida que atua no mundo, uma vida atual. E numa vida atual,
podem cruzar-se caminhos que provêm de atitudes de almas bem diferentes. Porém, aquele que se contenta em vivenciar sua atitude e somente realizá-la em sua alma, pode ser bem rico em pensamentos, mas é sem mundo. E todos os jogos, as artes, a embriaguez, os entusiasmos e mistérios que nele se passam, não atingem nem mesmo a pele do mundo. Enquanto alguém se liberta somente em seu si mesmo, não pode fazer nem bem nem mal ao mundo. Não importa ao mundo. Né? Só repetir essa frase. Enquanto alguém se liberta somente em seu si mesmo, não pode fazer nem bem nem mal ao mundo. Não importa ao mundo. Somente aquele que crê no mundo pode ter algo a ver com o mundo. Se ele se arrisca nele, não permanece privado de Deus. Se amamos o mundo atual, que não quer deixar-se abolir, realmente em todos os seus horrores, se ousarmos enlaçá-lo com os braços de nosso espírito, então nossas mãos encontrarão as mãos que suportam o mundo. É um vai pra lá, um jogo de eu e você, né? Às vezes é um pouco até chatinho de ler. Mas tem algumas frases que são mais transparentes para a gente perceber nessa leitura. Eu achei em especial essa que eu destaquei repetindo, buscando a abolição no mundo, a abolição do mundo. Enquanto alguém se liberta somente em seu si mesmo, não pode fazer nem bem nem mal ao mundo, não importa o mundo. Como se essa busca pela saída do sofrimento, como se fosse uma questão somente individual, falar, olha, enquanto for essa a ideia, não estamos dando nenhum passo adiante. Não importa o mundo. Qual texto, por favor? É o texto 4. O que vocês acharam disso, Denise? O nome do livro é Eu e Tu, né? 1923, pensando numa ética para a abolição. Você só encontra Deus se você se lançar, né? Se jogar no mundo com todas as suas vicissitudes, né? E o eu só se realiza no outro enquanto o outro só se realiza em mim. Uma interdependência existencial como saída para essa liberdade. Não adianta querer jogar fora disso porque essa é a regra. O jogo é assim. Desculpa, eu cheguei agora, mas esse texto, apesar de ser no finalzinho, ele tem muito a ver com o meu momento. Quer dizer, essa questão do nosso relacionamento, primeiro que ele é necessário porque Deus nos criou para nos relacionarmos, né? Tanto é que a palavra diz que o homem deixa a família, a mulher vão se unir, né, para formar uma família. Então aí já tem o primeiro passo, que a relação é necessária em qualquer sentido. Tudo tem a relação. Agora, esse eu e tu não tem que virar nós, porque se nós vivermos realmente na palavra, a gente vai não só querer viver o bem para o outro bem para mim. Porque quando a gente quer viver só o que é nosso, se o outro for do meu jeito, se ele fizer como eu quero, eu vou amá-lo. Então esse amor condicional não é o amor espiritual que Jesus Cristo nos ensina através de Coríntios, que é o amor que tudo suporta, né? Porque assim, essa relação nossa do mundo ainda está muito confusa, muito complicada, porque existe um amor que é só o amor que quer do jeito de si mesmo. É isso que eu compreendo. E para a gente realmente seguir a Jesus Cristo, nós precisamos deixar a nossa humanidade, abrir mão e viver realmente no Espírito. Como se fosse uma abertura que... É a minha compreensão hoje. Sim, sim. Uma abertura que em determinados momentos fizéssemos abrir mão de nós mesmos, né? Em prol desse amor que é maior do que nós, porque enquanto existir o nosso ego, o amor egóico vai existir também. Então, abrir mão de nós mesmos para nos realizarmos inteiramente. Quer dizer, eu fico refletindo sobre as palavras. Eu gosto muito de estudar a palavra me alimenta. Então, o que eu sinto hoje é que eu vou querer que o outro seja o meu objeto de felicidade.
Mas se eu entender que essa carência humana só pode ser preenchida com a chegada do Espírito Santo em nós, então realmente aí vai haver uma grande revolução na nossa relação com o outro, que é de amar o próximo como a ti mesmo. Já não é mais o amor do meu jeito, o amor humano. Não, o amor do meu jeito é assim, não, eu quero um homem assim, quero uma mulher assim, não. E o amor de Deus não, o amor de Deus é um amor que serve, né? Pelo menos o Martin Buber, né, no caso, ele não estava pensando nisso porque ele é judeu, né? Então não estava trabalhando com essa figura, com essas categorias do Espírito Santo dessa mesma forma. Mas a ideia está dentro desse caminho, sem dúvida. Sem dúvida. Obrigada. Agora, ainda trabalhando essa questão do sofrimento e tal, tem uma leitura interessante, antes da gente voltar ao texto de Abacuque, né, para a saída que ele dá, o texto do Schopenhauer falando sobre dor. É uma obra chamada Vontade de Amar, difícil de localizar ela no ano, mas algo aproximadamente 1850, onde ele faz diversos textozinhos pequenos e vai um pouco no próprio caminho do Nietzsche, né? Tem algumas semelhanças entre o conteúdo e as ideias. A vida é dor. Quem deseja sofre, quem vive deseja, a vida é dor. Quanto mais elevado é o espírito do homem, mais sofre. A vida não é mais do que uma luta pela existência com a certeza de sermos vencidos. A vida é uma incessante e cruel caçada, onde às vezes como caçadores, outras como caça, disputamos em horrível carnificina os restos da presa. A vida é uma história de dor, que se resume assim: sem motivo, queremos sofrer e lutar sempre, morrer logo. E assim consecutivamente durante séculos dos séculos, até que a terra se desfaça. Se é certo que um Deus fez esse mundo, não queria eu ser esse Deus. As dores do mundo dilacerariam meu coração. Se imaginássemos um demônio criador, ter-se-ia o direito de lhe censurar, mostrando-lhe a sua obra. Como te atreves a perturbar o sagrado repouso do nada para criarmos esse mundo de angústia e de dores? E a saída: a vida é uma constante mentira, quer nas coisas pequenas como nas grandes. Quando nos faz uma promessa, não a cumpre, a não ser para mostrar-nos que era pouco desejável o nosso desejo. Da mesma maneira nos engana a esperança, quando não se realiza o que esperávamos. E se a vida cumpre o que nos prometeu, foi só para nos tornar a tirar. A beleza do paraíso, que à distância admiramos, desaparece logo que nos deixamos seduzir. A felicidade está no futuro ou no passado. O presente é uma pequena nuvem escura que o vento impele sobre a planície cheia de sol. Diante e atrás dela, tudo é luminoso. Só a nuvem é que projeta uma sombra. Schopenhauer é um pessimista, né, a saída dele para a vida é o pessimismo. Não adianta esperar nada, é isso. O sofrimento é a foto mais... Não, morreu velhinho. E teve a coragem, a audácia de, no tempo dele, né, colocar o dedo na cara de um dos caras que era o maior filósofo daquele tempo, considerado, contratado pelo Estado, que era Hegel. Falou: esse Hegel é um bobalhão. Desafiou o Hegel. Então, é uma saída interessante. Pessimismo como saída para o sofrimento. Parece que está com um cobertor curto e você vai para um lado, está doendo, e do outro lado você sofre, né? Mas é como se fosse uma carapaça. Eu não vou me deixar enganar pelas realidades. Eu não quero criar miragens para a minha vida. Eu não quero criar ilusões, fantasias. É isso. O sentido da vida é não ter sentido. E nisso a gente vai vivendo. Ao invés de criar essas falsas esperanças,
É melhor ter a consciência de que no presente a gente não resolve nada. Só que ele cometeu um erro aqui, não? Não sei. Eu acho que sim. Só a nuvem projeta uma sombra. Mas a sombra, quando tem sol demais, é bom. Você já está extrapolando aí. Não acha, não? Sim, sem dúvida. Então o presente é uma bênção. Só que a foto que ele está imaginando é um negócio Não bonito, fala, uma planície cheia de sol. É o sol europeu. Você tá, não é o sol do Nordeste. Lá na Europa, qualquer sol é Qualquer sol é uma benção. São uma dois bênção. peixinhos que precisam ver o tamanho do peixe. Isso aqui é sol europeu. É porque a gente vê mal, né, o nosso presente, a gente não tem muita nitidez mesmo, né? As coisas que passaram, eu acho que é mais fácil você ficar analisando. O presente, você está envolto em tantas circunstâncias, talvez seja isso, né? Que você, o futuro, você já está imaginando o futuro que você quer, seu desejo. O passado, você já viveu aquilo, então no presente talvez esteja... E é o presente que está a vida, né? É o presente que está ali, e é onde está A frase "eu era feliz e não Isso sabia", aqui é tem presente, esse agora tipo, é muito passado. Acabei de falar de passado. Exatamente, você já sabia. Então, quando você está no meio da tribulação, quando o caldeirão está lá fervendo, você não tem muita nitidez das causas e dos efeitos que você está agindo, né? Que você está vivendo ali. Não, e você até fez uma construção interessante. Você falou, o cara está já olhando no futuro, já está desejando. E ele começa dizendo que quem deseja sofre. Exatamente. Como se fosse essa expectativa do não realizado. Então, hoje eu desejo aquilo, mas hoje não Hoje consegui. isso não é o meu hoje. Como é que eu vou conseguir atingir esse meu desejo? Você está, né? No meio E a gente vivendo nessa corda bamba e tal. e deixa aquele desejo cristalizado brilhando lá para você atingir. Pô, vai sofrer, cara. Não dá para ficar. E é o que a única coisa que a gente garante. É esse instante aqui. Fixar no desejo, Não se fixe no desejo do futuro. Ela preparou uma Viva o sopa. presente. Eu vou comer esse Que que sopa temos que pra já foi fazer? preparado. Já foi do preparado. passado, não vou comer hoje. Olha isso. Mas você não sabe se quando você for comer, se ela tá boa, vai que teve. Vai que estragou. Vamos ficar nisso o dia inteiro. Olha, um comentarista dos livros proféticos, Jesus Maria Zurmendi, vai dizer o seguinte: é necessário reconhecer que o problema posto por ele, no caso Abacuque, é um dos mais complicados e importantes das relações do homem com a divindade. É também um dos mais pungentes da literatura bíblica. Não adianta, essa é a verdade, o cara está só revelando, essa vai ser a eterna grande questão. Diante dessa questão, a postura. A gente tem que escolher uma saída pelo menos individual. Como é que eu lido? Porque essa questão, o sofrimento, a dor, em algum momento da nossa existência vai bater na nossa porta. Se não já bateu, baterá. Já bateu? E baterá novamente. Já bateu e vai bater de novo. Já bateu. E para alguns parece que bate sempre. Vou bater. É a maior certeza da vida, né? No mundo tereis aflições, já disse o mestre. Não precisa nem inventar, essa não foi nem muito longe, hein? Mas, e aí a gente, nesse mais de Jesus, talvez a gente encontre um eco da postura de Abacuque. Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, coisas nesse sentido. A postura de Abacuque é interessante. Javé, já ouvi falar da tua fama, aprendi a respeitar tuas obras, Javé. Ao correr dos anos, faze-as reviver, manifesta-as no curso dos anos. Na ira, lembra-te de ter compaixão. Então, há tantas acusações, tantos dedos na cara de Deus e tal, e ele é como se ele estivesse lembrando ao próprio Deus quem ele é. Eu lembro bem, eu sei da tua fama, você é um cara famoso, acompanhei sua trajetória e tal, sigo o seu blog, né? Eu acompanho, estou lá no seu Facebook e tal. Então, lembra-se de ter compaixão na tua ira, porque
A imagem que eu tenho gravado no meu interior é desse Deus de que eu tenho boas lembranças. Faz essa imagem reacender dentro de mim. Ele para, a terra treme. Ele olha, as nações estremecem, as montanhas eternas desmoronam e as colinas antigas se prostram. Sempre foi assim o seu caminho. Poder, né? A imagem de poder. Levantas o teu arco e carregas de flechas a sua corda, rasgas a terra com torrente. Ao ver-te as montanhas estremecem, uma tromba d'água passa, o mar profundo estronda, levantando seus braços por o alto. O sol e a lua ficam em casa ante o faiscar de tuas flechas que cruzam ao clarão do relâmpago de tua lança. Grandiosidade e tudo mais. Tu sais para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Destróis desde o telhado a casa do ímpio, descobres seu alicerce até a rocha. Com teus dados atravessas o chefe e as suas tropas se dispersam, quando estavam para devorar uma vítima escondidas. Lembrando do contexto, né, livro de Abacuque, sofrimento é uma coisa, né, experimental, vivencial dessa invasão babilônia no contexto ali do entorno de Jerusalém. Então, é uma coisa bem direcionada. Destrói o telhado da casa do ímpio, com as flechas e tal, né? Podemos transpor o sentido disso. Eu escutei, minhas entranhas tremeram. Ao ouvi-lo, meus lábios estremeceram. Um calafrio entrou-me pelos ossos e minhas pernas vacilaram. Eu gemo pelo dia de angústia que há de vir para esse povo que nos oprime. E aí complemento. Ainda que a figueira não brote e não haja fruto na parreira, ainda que a oliveira negue seu fruto e o campo não produza colheita, ainda que as ovelhas desapareçam do curral e não haja gado nos estábulos, eu me alegrarei em Javé e exultarei em Deus, meu Salvador. Meu Senhor Javé é a minha força. Ele me dá pés de gazela e me faz caminhar pelas alturas. Isso daí é um salmo, né? Então, nesse momento, a saída que Abacuque encontra para esse dilema que ele experimenta é a poesia. Um salmo. No meio de uma chuva de acusações, um salmo. Independente do conteúdo, uma forma completamente diferente. Como se o texto tivesse uma quebra e ele começasse a cantar. Quem canta seus males espanta. Abacuque nesse momento canta um salmo praticamente inaugurando essa tradição poética dentro da tradição profética. Quem fez mais isso? A gente tem 3 fragmentos poéticos espalhados em diversos textos proféticos. Isaías, exatamente, é o grande clássico. A gente tem choros, né, de Jeremias e... Jeremias, tipo, né? Também não se sabe se o mesmo cara que escreveu no início, né? Exatamente. Mas é interessante essa ideia desse sofrimento sem solução, quando as palavras, a razão fogem, escapam, não tem mais saída. A música parece ser a fonte de saúde para essa angústia. Ele aqui quase que tira o corpo fora, né? Totalmente, quase. Eu acho que ele tira o corpo fora totalmente. Me surpreendeu. Traz com louvor, né? Uma coisa até estranha. É, porque consola, né? Consola, mas entrega ele está, de certa forma, atiçando os caldeus. Ah, sim. Sem dúvida. Os caldeus. Os babilônios, no caso. Caldeus, ainda que vocês venham e me destruam, ainda que caia sobre mim um sofrimento que me arrase, eu sigo a minha vida. Ao mesmo tempo que apontou, tira.
sigo a minha caminhada. Não vou me abalar, não vou achar que a vida acabou por conta de todas essas ameaças contra ela. Né? Traduzindo aqui, né? Ainda que a figueira não brote, ainda que os campos não produzam, ainda que os rebanhos sejam aniquilados, vou encontrar nisso tudo alegria. Uma alegria até um pouco estranha. Que raio de alegria é essa? Como se fosse a saída mesmo, a postura diante do sofrimento. Ele fez uma escolha, né? Ele fez uma escolha. Como se o homem com H maiúsculo das velas lá fosse isso, essa postura. Tem até umas tradições, né? Não digo tradições, mas umas manifestações religiosas na atualidade que enfatizam muito essa coisa do louvor, né? Então, no meio da pobreza, da injustiça, falta de educação, de comida e de tudo, é louvor, 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 louvor. Para poder, acho que... Encontrar fôlego para seguir. Encontrar fôlego para... Né? A gente vê, por exemplo, as músicas de tradição negra americana cantadas pelos escravos. Os escravos de uma época. Um lamento, às vezes quase uma ladainha, mas aquilo é a força para caminhar. Uma nuvem desse tamanho, que nem o rádio, né? Aquele presente naquela vida dura, né? A música do Deixa Meu Povo Ir, né? Tradicional, cantada lá, tocada pelo Louis Armstrong e tal. A música, se não me engano, tem 20 estrofes. A música do trabalho, deixa meu povo ir, mas como se fosse uma força para alimentar a esperança num sofrimento que acontece todo dia. Deixa meu povo ir, deixa meu povo ir. Cantar Amazing Grace sendo escravo. A graça maravilhosa que na prática não existe, é só um futuro, é um desejo. Na prática ela não está. É uma postura, né? Aquele cara, um alemão, que até o pastor essa contou a história dele, acho que ele estava no campo de concentração, se eu não estou enganada, ele escreve uma carta, não tem um negócio assim, um soldado. Estou me lembrando assim, muito claramente. Deve ser Bonhoeffer. Acho que é isso mesmo. Ele escreve a carta sabendo que ele ia morrer. Qualquer assim, porque eu não estou bem lembrada da história. Eu também não estou lembrado do detalhe assim, do contexto. O próprio Moltmann, ele tem esse que a gente leu aqui, ele é um sobrevivente da Segunda Guerra, né? Ele ainda em seus 90 anos, se eu não me engano, está bem velhinho já. Mas ainda ativo, trabalhando, dando palestra e tal, escrevendo livro. Ele é aquela história não típica da Segunda Guerra. Porque a gente sempre ouve as histórias da Segunda Guerra, o sujeito que era judeu, passou pelo campo de concentração, de alguma forma encontrou uma saída, estava contra o sistema, né? Moltmann não, Moltmann era nazista. Foi preso pelos ingleses e na prisão teve uma experiência de transformação. Ele foi bem tratado. Ele falou, nossa, como assim? E aí, ele queria ser professor de física. Ele estava estudando para isso. E aí, por conta de um trabalho que na prisão dos ingleses era desenvolvido por aquela juventude cristã, como é que fala? É o YMCA, Associação Cristã de Moços, né? A CN, recebeu um texto do Evangelho, começou a ler aquilo e tal, e aí ele percebeu a vergonha que ele estava causando no mundo, o povo dele, ele percebeu que ele estava completamente fora de um projeto ético razoável. Tanto que na prisão ele queria se matar. De vergonha. Pô, daqui a pouco eu vou sair da prisão. Com que cara eu vou aparecer ao mundo? Essa história.
gigantes da teologia do século XX. Que vai falar da teologia da esperança, do Deus crucificado. Uma figura, né, que a gente está sempre ouvindo desse lado, o judeu foi preso e tal, mas ele era um caso diferente, ele é de onde nada se esperava, e fez dessa contrapartida uma saída para trabalhar com teologia da libertação. No texto que a gente leu, 1973, ele já está criticando, e ele já está criticando a própria teologia da libertação. Ele fala, olha, não faz sentido falar de uma teologia de libertação, tem que ser uma teologia de libertações, no plural. Isso em 1973, se lembrar lá dos livros, Rubem Alves, está em 1968, aqui a gente está 5 anos depois, ele já está criticando esse projeto, falando que ele é limitado. E está aí produzindo. Por isso diz Bart Ehrman, no seu livro O Problema com Deus, um livro recente, onde ele diz o seguinte: no final, ou em outros termos, no pau da goiaba, né, como o pessoal fala, em última análise, podemos não ter as soluções definitivas para os problemas da vida. Podemos não saber as causas. Mas só porque não temos uma resposta para o sofrimento, não significa que não podemos ter uma reação a ele. Nossa reação deve ser trabalhar para aliviar o sofrimento quando possível e viver a vida o melhor que puder. Simples assim. Não é simples, Ou não é simples, né? Mas eu acho que é complexo. Pronto. Não é tão simples que a gente se atrapalha. Tsunamis vão continuar acontecendo, doenças vão continuar acontecendo, Terremoto. e paralisar diante desse evento. Mas por que? É uma busca sem sentido, é uma busca sem saída. O fato é, a partir de agora, o que faremos? Que saídas, que vidas vão sair desse contexto de desgraça? Que reação teremos aos sofrimentos da vida? Bola pra frente, fala. Um cara que ele tem uma rede, e lá ele tem não sei quantas latinhas, sei lá, que ele pega ele gira. Pois é, achei muito interessante. O cara ganha R$70 por dia. E ele, na realidade, ele ganha uns 2.100 atualmente, né? Então ele fala que ele está morando na rua, que tentou um emprego, que veio não sei da onde, mas que ele fica rindo, né? Um negócio assim, né? Da sociedade, porque ele está trabalhando, o problema é que todo mundo acha que tem que ter um emprego, não tem um trabalho, né? E ele está feliz, ele diz que a melhor coisa para ele é o final da tarde, quando ele descansa em cima das latinhas, fica vendo o pôr do sol e as pessoas acham aquilo muito estranho. Mas é um negócio interessante, porque ele vai contra aquela maré. Você já trabalhou, de carteira assinada, digamos assim, não deu certo. Então ele achou uma maneira de viver, né, catando latinha e tá talvez melhor do que muita gente. Eu conheço. Ganha 2 e pouco que eu sei da secretária, o cara consegue ganhar R$2.000 por mês trabalhando com latinha. Agora, mora na rua, né? Mora num lugar onde os porteiros protegem ele aqui na Siqueira Campos, os moradores também. Não sei, é uma coisa que eu não sei. Agora, dentro dessa ideia, né, desse exemplo que você deu, o Bart Ehrman aqui, ele propõe também não uma saída do tipo egoísta. A saída é viver a vida o melhor que puder. Não, aliviar o sofrimento quando possível. É cuidar, né? Cuidar do outro. A atenção Toda vez que você encontrar com ele. e o cuidado consigo mesmo. É o que dá para fazer, são os limites. Como, não adianta querer mais do que isso. Não adianta querer buscar essa resposta, porque essa pergunta por si talvez não faça sentido. Mas, lógico, a gente vai ser a vida inteira tentado a fazer essa pergunta.
A gente vai ser espancado por essa pergunta a vida inteira. Por que isso assim? Por que comigo? Por que com tal pessoa próxima? Por que assado? Por que... já a consciência de que a busca pela resposta às vezes não leva a lugar nenhum. Que cabe a ação, que cabe a proposição. É desumano também quando você quer justificar a dor do outro para não te incomodar tanto. Sabe? Aí ele está assim, mas quem mandou? Ele fez isso. Mereceu. Ele está assim porque... Quando a Haiti está vivendo aquele período mais crítico, né? O Haiti, isso. Aí assim, porque eles fazem voodoo, Está desempregado, está passando por quem mandou, não estudou. Então aí diminui isso aqui, né? Aliviar o sofrimento. Então, aqui não está explícito de aliviar o sofrimento do outro, mas está de uma maneira, eu leio de uma maneira mais ampla. O sofrimento em si, né? Então, trabalhar para aliviar o seu sofrimento e o sofrimento que você vê em volta. Sem ficar também julgando o motivo por que os outros estão sofrendo. Sem ficar limitando o terreno também, né? Fazer fronteira. A fronteira de dizer uma joia. Não faz sentido. Não é? No sofrimento todos somos iguais. Quando eu fui em Ouro Preto, faz uns 4, 5 anos, sei lá, faz um tempinho. Aí passando pelas igrejas lá, eu não sei quem de vocês já foi, tem muitos quadros de São Francisco com uma caveira na mão. E aí, curioso, né? Porque você sempre pensa em São Francisco, aquela figura carismática dos animais, crianças, passarinhos e tal, né? Sempre um sujeito muito simpático. E aí o cara com uma coisa meio macabra com a caveira na mão. Na morte todos somos iguais. Irmã Morte, né? Está dentro de São Paulo uma exposição enorme de representações artísticas de São Francisco, de todas as maneiras. A maioria são essa dimensão eu achei especialmente interessante. Desse quadro lá. Na morte somos todos iguais. Né? Essa igualdade que não vê feudos como esse que você tentou mencionar. Né? Evangelho, não faz sentido, e na prática, no final, isso não faz o menor sentido. Aliás, Jesus não ficou pelo meio do caminho, falou: vou te curar porque você é crente, vou te curar porque você é católico. Ele não falou isso. Na verdade, qualquer construção de cercas nesse sentido é alguma tentativa de justificação. Não faz sentido. De julgamento, justificação e de julgamento, né? Então é isso. Deixamos assim, né? É um tema duro, mas temos que passar por ele.